Esse é o tema proposto no nosso coração, é o tema do Ministério Caminho das Águas para o ano 2021. Nacionalmente, o tema será Dias de Elias. Obrigado. Amém? Dias de Elias é o tema nacional para a Igreja da Visão Celular no modelo dos 12 no Brasil. Para nós aqui ficou a alegria do amanhecer. Esse é o nosso tema da nosso propósito profético para 2021. Com base exatamente nesse entendimento, né? Às vezes nós ouvimos muito sobre os dias terríveis, as trevas terríveis que foram enfrentadas por nós nesse tempo, né, chamado tempo presente, nesse ano de 2020. Até meados do mês de março, nós já tínhamos, né, a ideia de que esse vírus chinês estava atuando lá na cidade de Wuhan, mas nós já havíamos visto esse filme na África, com um vírus mais letal ainda, chamado Ebola. Nós já havíamos visto as mesmas situações também na região da própria China, com os vírus da H1N1, da influenza, de outros vírus que apareceram, rotavírus, e não imaginávamos que enfrentaríamos um tempo tão diferente, tão desafiador, tão complexo como foi o ano de 2021. Eu posso dizer que, de certa forma, somos privilegiados, porque experimentamos algo novo na história da humanidade. Ora, alguns dizem que estamos diante de um grande experimento social, um grande tubo de ensaio socioantropológico, para saber até que ponto nós estamos disponíveis para cedermos o nosso direito de ir e vir. Outros dizem que estamos vivendo um tempo de prenúncio da volta de Jesus e que estamos às margens da manifestação do anticristo. Outros dizem que é só mais um dia, só mais uma noite, só mais uma situação. O que nós podemos dizer? Nós experimentamos um pouco de tudo isso. Que nós provamos um pouco de cada uma dessas coisas. Independente da circunstância, o dia vai chegar amanhã. O sol vai amanhecer. Independente do que possa acontecer, aqui na terra, o sol continuará a brilhar. Continuará dando a sua luz. A terra continuará girando no seu eixo. Mas que existem pessoas que usam esses ambientes para fazer as suas provas, os seus testes, também existem. E que esses eventos, esses fatos são prenúncios da volta de Jesus, também o são. Agora a pergunta é como cada um de nós vamos encarar cada uma dessas circunstâncias. Talvez para você o ano de 2020 tenha sido só mais um ano. Talvez para você tenha sido só mais uma experiência. E você sai de toda essa tempestade e não aprendeu nada. Talvez você esteja tão tranquilo, talvez você seja um jovem, uma jovem, talvez você seja um homem ou uma mulher, e você não viu o problema chegar na sua porta, você não viu problemas baterem na sua porta, você não viu
o medo da morte, o medo da dor? Você não sentiu a preocupação que alguns tiveram? O que eu vou fazer para botar alimento na mesa dos meus filhos amanhã? Então você não tem esse medo, você não tem esse receio, para você só foi mais um dia. E pior que isso, talvez você não tenha pensado na possibilidade de que Jesus, ele pode realmente estar agindo em meio a todas essas coisas para tentar te empurrar na direção dele. Porque muitas vezes o receio, o medo, a dor, a preocupação, a angústia nos imprime, nos empurra, nos pressiona na direção do Mestre. E nós não percebemos isso. Alguns dizem que aquele que não vai por amor vai pela dor. Não é a Bíblia que diz isso, mas as pessoas dizem que é a Bíblia que diz. A verdade é que muitas vezes a dor é um dos melhores conselheiros, porque nos quebranta, nos mostra quanto somos pequenos, o quanto necessitamos de Deus. E esse ano 2020 a gente pode olhar para ele, e se a gente fosse escolher um período para identificá-lo, talvez o melhor período para identificar o ano de 2021, ou melhor dizendo, de 2020, seja realmente uma grande noite. Eu sou historiador de formação, e um dos períodos da história que a gente estuda chama-se Idade das Trevas. Chamamos de Idade das Trevas porque durante a Idade das Trevas se diz que o homem não fez nenhum avanço tecnológico, o homem não descobriu nada, foi um tempo de total e completa ignorância, porque era um tempo gerenciado pela igreja. Naquela época a única igreja cristã existente e reconhecida era a Igreja Católica Apostólica Romana. E chamam esse tempo de Idade das Trevas. Um conjunto de séculos onde o homem não produziu nada. Só que quando você vai estudar a história, você descobre que foi na Idade das Trevas que grandes descobertas ocorreram. Foi na Idade das Trevas que os insights para biologia, para geometria, geografia, para medicina ocorreram. Porque enquanto havia trevas naquilo que conhecemos como civilização ocidental, o sol estava brilhando entre os árabes, entre os chineses, entre os japoneses. Eles estavam descobrindo coisas que nós nem imaginávamos, como a bússola, a pólvora, a matemática. Às vezes a gente está vivendo um tempo de trevas, como esse que nós estamos experimentando, e a pergunta é: o que você vai fazer com esse tempo? O que você vai fazer com esse tempo? A Bíblia, ela nos traz no Salmos 30, uma expressão que eu queria compartilhar com você. Já foi lido e foi cantado aqui. Quero até parabenizar o Ministério do Louvor pelo louvor de hoje. Foi o louvor mais bíblico que vocês fizeram nos 365 dias de 2020. Vocês encerraram 2020 com um louvor de excelência ao trono, totalmente bíblico, do começo ao fim. Chega, eu me arrepiei. Senti a unção de Deus. Continuem assim. Salmos 30, verso 5 diz: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Alguém pode dizer: estamos vivendo um tempo difícil, Deus nos abandonou. O texto diz: a sua ira dura só um momento. Você já imaginou se fossem 7 anos? Você já imaginou se fosse um período conhecido como Idade das Trevas, que foi um século, quase 2 séculos?
Mas nós vivemos um ano difícil, um ano desafiador, um ano que nos provou, um ano que nos forjou. Mas a pergunta é, como você sai desse ano? Mais próximo de Deus ou mais distante dele? Talvez você saia desse ano distante de Deus porque você já estava distante quando o ano começou, e você continuou a ignorar a chamada dele, a voz dele, a ação dele, o toque dele, e você continuou a ignorar os joelhos que dobraram-se por você, para que você não morresse, para que você não enfermasse, para que você não entrasse em problema, para que você não tivesse dificuldades. Mas eu quero lhe dizer que ainda existe condição de você se livrar da ignorância da sua alma e reconhecer que a sua alegria não está em você, a sua alegria está no amanhecer, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus é o sol da nossa justiça. Deixa o Senhor Jesus brilhar para você. Deixa que Deus faça na tua vida a diferença. Deixa que a luz do Evangelho, que o poder desta palavra entre nos lugares mais escondidos da tua alma, aqueles lugares que você mesmo tem vergonha de serem publicados, porque é esse amor que vem no amanhecer. É esse amor que foi à cruz. É esse amor que pagou o preço. É esse amor que a Bíblia diz que tem, sim, ira. Porque alguns dizem, não, Deus é amor, e porque Deus é amor, Ele vai tolerar os meus pecados, Ele vai tolerar a minha má índole, Ele vai tolerar a minha escravidão, a minha prostituição, o meu erro, a minha violência. Deus vai tolerar porque Ele é amor. A Bíblia diz que Ele se ira. E o momento da ira de Deus pode trazer um momento tão difícil como nós experimentamos nesse ano de 2020. A Bíblia fala da experiência de Davi, quando decidiu contabilizar os homens de Israel. Veio uma praga e matou 70.000 pessoas. Nós estamos contabilizando no Brasil quase 200.000 pessoas mortas. Isso pode ser uma praga? Com certeza é uma praga. Isso é causa do pecado? Em que pecamos? Eu fico imaginando, irmãos, os dias difíceis, duros, os dias pecaminosos, os dias que às vezes a gente fica dizendo, Deus, vem com vara, vem com justiça, Senhor Jesus, volta, toca fogo em tudo. Mas não é a gente que faz isso, é Deus, e o seu amor ainda existe, e o seu amor ainda não falha, e o seu amor é verdadeiro. A sua ira dura só um momento, não é igual a gente. Quando eu olho uma nação comemorando o direito de matar fetos, de matar crianças, de brigando por medo de matar crianças, porque dizem, as crianças com 14 dias, 14 semanas não são seres humanos, podemos matá-las no ventre das mães. Mas um vírus que está por aí, que você está de máscara para ele não contaminar outra pessoa, as pessoas não dizem que não existe, consideram uma vida que pode matar vidas, e dão valor a esse vírus, ou fazem oblação a esse vírus. Mas um ser gerando na barriga de uma mãe, se diz que não é uma vida, que não existe. Mandam foguetes para Marte para descobrir vida, uma bactéria, um ser, sei lá, um minúsculo ser, um resto fossilizado de alguma coisa, para dizer, tem vida em Marte, mas um ser gerado no ventre. Os homens estão dizendo que não é vida, que Deus tenha misericórdia dos homens. E é essa misericórdia de sua ira, que dura só um tempo, que tem nos livrado. Toda vez que Deus ira, sobre nós vem choro. E o choro pode durar uma noite inteira. Mas Ele também traz para nós a alegria da restauração. Existe um provérbio árabe que diz: a hora mais escura da noite é a que vem antes do sol nascer. Os tempos mais sombrios são os que antecedem o glorioso agir de Deus na sua vida.
Mas, meu irmão, não se esqueça do que Deus tem feito. Não se esqueça do que o Senhor tem feito na tua vida. Não se esqueça do que o Senhor realizou nesses dias. Coloque nos seus lábios louvor e gratidão. Coloque nos seus lábios, diga: Senhor, eu te louvo. Talvez você entrou nessa casa de oração hoje, sua casa, sua família está destruída. Talvez você entrou nessa casa de oração hoje, sua expectativa está destruída, sua esperança foi roubada, sua certeza de salvação não existe mais. Eu quero dizer que o Senhor hoje, Ele quer restaurar a alegria. Ele quer fazer que esse tempo seja um tempo restaurado. Talvez você esteja desesperado ou desesperada por algo novo em sua vida. Eu quero dizer, Jesus está aqui para fazer isso. Os momentos mais tenebrosos antecedem o amanhecer da ação de Deus. O ano de 2020 foi um ano de uma grande nuvem de preocupações e de incertezas. Eu confesso que quando começou a pandemia, eu imaginei, as coisas vão fechar, as lojas vão fechar, as empresas vão fechar. Como as pessoas vão se manter? Como aquelas pessoas que trabalham de faxineiro, diarista, vendedores ambulantes, prestadores de serviço, como eu também trabalho, os irmãos sabem, como é que nós vamos viver? Deus, como vamos pagar as contas? Eu confesso que isso aconteceu nos primeiros 2 dias. Mas sabe o que é que eu fiz? Eu tranquei no meu quarto e fui orar. E o Senhor disse que eu era melhor do que os lírios do campo, que Ele me cuidaria de mim. Sabe que essa palavra está na sua direção nessa noite? Você é mais importante do que os lírios do campo. E o Senhor vai cuidar de você. Mas tem lírios que se propõem a ser lançados ao fogo. Não foram feitos para o fogo, mas não se preocupam com isso. Eu fui orar, eu estava preocupado com minha família, com minha casa, apesar de ter uma certa segurança patrimonial, vamos dizer assim. Mas eu fiquei preocupado, e minha preocupação se ampliou para os irmãos e para a igreja. E o Senhor disse: do meu povo cuido eu. E deixa eu lhe dizer uma coisa: como Deus cuidou de nós. Há alguém aqui nesse lugar que não pode dizer amém? Deus cuidou de nós. Não faltou nada. Mas a ira dele, ela existe. E talvez você tenha entrado aqui sem essa alegria que nós estamos compartilhando aqui. E não foi só o ano 2020 que tem sido tenebroso para você. 2019 foi também, não tinha pandemia. Você está preso, está escravizado, está angustiado, está destituído. Eu quero dizer para você hoje, Jesus está aqui para fazer a alegria do amanhecer na tua vida. A Bíblia diz em Salmos 18, versos 4 e 5: tristeza de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Irmão, foi esse o sentimento que a gente teve nos primeiros dias. E às vezes esse sentimento, ele não é da pandemia, às vezes esse sentimento é da família. Um problema, uma dor, uma má notícia, uma dificuldade, uma discussão, uma dor no relacionamento, uma dor no casamento, uma dor entre os filhos, um distanciamento, algo que acontece. Muitas vezes essa narrativa ela visita a nossa alma, mas eu quero dizer para você, ainda que a tristeza e morte te cerquem, ainda que torrentes de impiedade te assombrem, ainda que as tristezas do inferno queiram te cingir, ainda que os laços da morte te surpreendam, o Senhor é Deus sobre todas essas coisas. Ele está em seu trono, Ele está de pé, Ele não cai, Ele é Senhor sobre todas as coisas.
que eu devo fazer? O que você deve fazer? Confie no Senhor. Continue confiando. Continue crendo. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, Ele vai fazer tudo. Não é qualquer coisa não, Ele vai fazer tudo. Nós estamos entrando em um novo tempo, irmão, e eu creio, a minha profecia pessoal, para o ministério que eu sou pastor, que eu sou apóstolo, a minha profecia pessoal é Shalom. Um tempo de paz, um tempo de saúde, um tempo de prosperidade. Eu sei que o diabo vai se levantar, mas ele se levanta para cair. Porque nós vivemos um tempo escuro, um tempo tenebroso, um tempo de choro, um tempo de angústia. O choro durou uma noite inteira, um ano inteiro, mas há um decreto de Deus. O decreto do Senhor é que a alegria virá ao amanhecer. E nós profetizamos, 2021 será um ano de amanhecer. Um tempo de testes que nós passamos, mas aprendemos. E diante de nós estão as declarações do Senhor para os nossos dias. E eu quero que você receba cada uma dessas declarações. A primeira delas, Salmos 18, verso 2. O Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, e o meu alto retiro. Você pode dizer isso, não? O Senhor é o teu alto retiro, o Senhor é o teu escudo. Se Ele não é o teu escudo, se você está escorado ou acobertado por outra coisa que não é o Senhor, eu quero te dizer que esse escudo falso vai te frustrar, mas aquele que está escorado, coberto, protegido por Deus, não será frustrado. O Senhor é o teu escudo. Ah, Senhor, eu tenho tantas situações. Tudo bem, mas eu tenho em quem confiar. Eu tenho em quem confiar. Eu tenho em quem confiar. Feche os seus olhos onde você está e diga para você mesmo: eu tenho em quem confiar. Feche os seus olhos, diga para o Senhor: Deus, eu sei, eu posso confiar no Senhor. Talvez você não tenha nenhum emprego hoje, mas você pode dizer para Ele: Senhor, eu sei em quem confiar. Talvez você esteja preocupado com algo que está acontecendo na tua vida, algo te angustiando, te deixando inquieto. Diga para Deus agora: Senhor, eu sei em quem confiar. Talvez você esteja aí preocupado com o futuro, mas diga para o Senhor: eu sei em quem confiar. Você confia nele? E ainda que estejamos cercados por essa expectativa, por essas trevas, veja o que o Salmo 107, verso 14 diz: tirou-me das trevas, tirou-os das trevas e sombras da morte, e quebrou as suas prisões. É o que Deus vai fazer. A mão do Senhor está estendida na tua direção, meu irmão. A mão do Senhor está estendida na tua direção, minha irmã. A mão do Senhor está estendida na direção da tua casa, meu irmão. A mão do Senhor está estendida na direção da tua casa, minha irmã. A mão do Senhor está estendida na direção dos teus filhos, das tuas filhas, do teu esposo, da tua esposa. A mão do Senhor está estendida na tua direção. E não adianta fugir, porque a mão dele alcança toda a terra. Lucas 1, 78 e 79 diz: pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou,
para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho de paz. Talvez você tenha vivido 2020 desorientado, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. A palavra diz: Ele será o oriente do alto para a tua vida. Ele vai dirigir os teus pés pelo caminho de Shalom. Olhe para os seus pés e profetize: meu Deus guiará os meus pés para caminhos de paz em 2021. Eu caminharei por caminhos de paz, diz o Senhor sobre a minha vida. Ele me orientará, eu não estarei desorientado no caminho. Ele me guiará e me colherá e me protegerá e me guardará, porque é nele que eu confio. – 2021 está aí, meu irmão, às portas. E quando ele chegar, ele vai dizer para você, na sua direção: Shalom. E você dirá o que diz o Salmo 90, no verso 2. 91, verso 2. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele eu confiarei. Ah, olha, essa pandemia vai até junho do ano que vem. Essa pandemia vai até dezembro do ano que vem. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus. Ele é o meu refúgio. Direi: o Senhor é a minha fortaleza. É nele que eu confio. Eu fico imaginando. Eu lembro no meio da pandemia, bem no meio, eu recebi uma ligação da irmã Ilma. Uma médica foi na casa dela, disse que a irmã Nivalda estava com Covid, que já estava com pneumonia, já queriam levar, já queriam entubar. E a irmã Ilma ligou para mim, eu disse: Senhor, e agora? Eu lembrei da palavra que diz assim: ouçam os teus profetas e você prosperará. Aí eu disse: Deus, aquilo que eu aconselhar não será pautado no meu entendimento, mas na tua palavra. E eu sei que o Senhor vai fazer com que o meu conselho seja um conselho de prosperidade na vida daquela irmã. Bom, passaram-se mais ou menos uns 4 a 5 meses já. E estou vendo gente mais nova que a irmã Nivalda partindo, e a irmã Nivalda está lá, durinha. Sabe por quê? Porque a irmã Ilma confiou no Senhor. Nós temos que confiar nele. Diante dos problemas, das dificuldades, temos que dizer: Ele é o meu Deus, Ele é meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e eu confio nele. O diabo vai te desafiar. As correntes de morte, os laços infernais. Mas o Senhor é teu Deus. Confia nele. Agora, depois de passarmos por tantos textos, diante de tantas afirmações, só cabe a nós crermos no que a palavra declara no Salmo 30, no verso 5. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá ao amanhecer. Você crê nisso? Você crê nisso? O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem no amanhecer. E é essa alegria que nós esperamos. E é nessa alegria que nós nos escondemos. É nessa alegria que nós respaldamos a nossa fé. É nessa alegria que nós nos escondemos. E o nome dessa alegria, o nome dela é Jesus. Amados, como nós
nessa noite podemos preludiar um ano novo, dizendo: Pai, eu creio que a tua profecia vai se cumprir na minha casa, na minha história e na minha existência. 2021 será o meu ano, o ano do meu Shalom. Amém? Feche seus olhos onde você está. Feche seus olhos. Eu queria que você fizesse uma oração ao Senhor agora. Uma oração de entrega. Talvez você tenha enfrentado problemas, receios, talvez você esteja enfrentando dores. Você possa fazer essa oração agora, dizendo: Senhor, eu espero. No Senhor eu espero. Eu espero, Senhor Deus, a alegria que o Senhor tem preparado para mim. Eu espero, Senhor, o tempo de cura que o Senhor tem preparado para mim. Eu espero o tempo de salvação que o Senhor tem preparado para mim. Eu espero o tempo de libertação que o Senhor tem preparado para mim. Eu sei, Deus, que a alegria, ela virá pela manhã. Eu sei que a alegria virá pela manhã. Porque eu confio no Senhor. Pai, eu oro por os teus filhos e filhas que estão nesta casa de oração nessa noite, pedindo no nome de Jesus, que o Senhor Deus haja, segundo a tua palavra, sendo essa orientação, sendo a confiança dos teus filhos e manifestando aquilo que só o Senhor pode fazer, nosso Deus e nosso Salvador. Eu te louvo, Senhor. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Aleluia.